Olá, tudo bem? Nossa, faz tempo que eu não volto aqui nesse YouTube para poder fazer vídeo. Eu postei um vídeo já tem uns 3 anos e aí eu não dei a continuidade. Eu não finalizei como acabou aquele caso que foi uma situação bem difícil. Foi um momento onde eu passei poucas e boas e Deus, né, com toda a sua bondade e misericórdia, me tirou daquele tormento que eu estava passando. Então, vou começar. Vou ter que resumir, porque de lá para cá aconteceu muita coisa. Vou responder algumas perguntas que na época foram, né, perguntadas sobre o relacionamento que eu vivia. E assim, aquele vídeo tá aí no YouTube, depois vocês dão uma procurada, só tem ele. Aquele vídeo, quando eu postei, eu não tava em. Que esse vídeo fala sobre fornicação, sobre sapecar antes do casamento. Isso acontece, gente, isso acontece. Não deveria, mas acontece. Então, naquele tempo, aonde quando eu fiz o vídeo, eu já tava, eu acho que eu tava pouco tempo sem sapecar, bem pouco tempo. Mas eu fiz aquele vídeo pra, né, tentar ajudar as outras pessoas que passam pela mesma questão, que é esperar em Deus e quando encontra uma pessoa, esperar ter relação quando casa. E aí, quando você gosta muito de uma pessoa, sente atração, as coisas acontecem, né? Não deveria. Aí eu vou finalizar o que aconteceu naquele momento, naquela fase, com aquele rapaz específico. Em algum momento eu conto como tudo aconteceu. Esse momento eu vou resumir mais a história. Quando eu fiz o vídeo, eu não tinha acontecido nada, eu incentivei as pessoas a esperar, a ter força, tudo certinho, né? Depois eu fiz o vídeo, passaram uns dias, talvez uma semana, e o que me acontece, aconteceu. Eu caí novamente. Eu não sei te dizer se foi eu que fui atrás ou se ele foi atrás, né? Nesse momento isso não pesa muito, né? E aí aconteceu de novo e de novo. Teve algumas perguntas aqui que falou assim que na época por que a gente não casou? Vou te falar, porque assim, quando é, o anjo caído, que eu vou falar anjo caído, quando o anjo caído, quando ele entra na sua vida, quando você permite, quando você não vigia, ele manda algo bem completinho, sabe? O errado mesmo, ele não manda uma parte certa, outra parte errada, ele manda um negócio errado disfarçado em certo. E aí eu não casei com ele porque ele era casado no papel. Vocês acreditam? Ele era casado no papel. E nesse tempo eu ficava falando pra ele, você precisa divorciar, porque não tem como uma pessoa que é evangélica, ficar. É tudo errado, gente, tudo errado. Mas, né? Uma pessoa da igreja evangélica, ficar com um rapaz que tá casado no papel com outra pessoa, né? E nisso eu falava pra ele fazer o divórcio, e ele sempre naquela enrolaçãozinha, sabe? Mesmo assim eu tendo uma vida com ele de casado. E aí, isso é que me deixava pior, sabe? Quando eu caía com ele, eu falava, meu Deus do céu, eu tô na prosti, né? Eu tô nessa situação, além de eu estar pecando, além de eu estar fazendo, tô sapecando, eu ainda tô sapecando com uma pessoa que é casada num papel. Só tá sem parar de corpo, porque tava na casa da mãe dele, né? Na época eu também não sou besta de ficar com homem que mora com a mulher, né? Eu não tô nesse nível ainda não. Mas se a gente não vigiar, o anjo caído é triste. Pode até você virar amante de alguém por aí. Mas nesse caso eu acho que Deus teve misericórdia, eu não virei amante não, mas. E aí sabe, isso mexia muito com a minha cabeça. E eu falei, meu Deus do céu, que situação precária. Onde foi que eu me enfiei? Não adianta eu pecar, eu tenho que pecar em grande estilo. Porque o pecado estava em grande estilo, gente. Tava um absurdo.
E aí, como eu tava falando no outro vídeo, era difícil sair disso, sabe? Era uma coisa que não tem como explicar, era uma coisa muito forte, sabe? Era algo que eu não pensava em mais nada, eu só queria ter a pessoa ali naquele momento. E às vezes eu paro para pensar, não era nem sentimento assim de amor, era um apego carnal, né? Um apego de corpo mesmo, sabe? De estar com a pessoa, de sentir a pessoa, eu não sei, era meio diabólico isso, sei lá se a tentação era isso. E aí a gente eu fiquei nesse tempo, eu fiquei bastante tempo caindo e recaindo, tendo várias recaídas com ele. Muitas das vezes eu que dava uma ligadinha e eu já especificava o que eu queria com ele, né? Já falava de o beabá. Eu tava numa situação, gente, tão deplorável que eu ligava. Eu não ligava não, eu vou te falar. De vez em nunca eu ligava, mas eu mandava uma mensagem, a mensagem era até curta, não era nem um texto. Um texto falando assim, eu tô com saudade de você, vamos se ver nada, gente. Não era. Isso aí é uma mulher que tenha um princípio, sei lá, uma mulher que tenha como posso dizer, uma mulher que tenha um controle, sei lá, uma bonequinha, né? No meu caso não tava bonequinha não. Eu mandava, era uma frase bem curtinha, falando o que eu queria, era só isso, eu não falava nem, não, eu falava bom dia, porque eu sou educada, ou boa tarde. Boa tarde, vírgula, isso, pronto. Aí ele respondia, tal dia, gente, ai, que horrível, mas eu fazia isso. Não sei se você faz, mas eu fazia isso. Não sei se você tá me entendendo, mas eu fazia dessa forma. E eu gostava de fazer isso que é o pior. E daí, tava dessa forma. Aí lá na minha casa, eu buscava, acontecia, eu voltava para casa, e aí batia aquela dor, aquele arrependimento, aquela coisa, sabe? Eu falava assim, Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento ficar nisso, eu não tenho mais força para sair disso. E olha que assim, deixa eu resumir aqui, a gente era namorado, a gente namorava, eu tava esperando em Deus, tava um tempo esperando em Deus, eu acho que eu tava uns 3 anos, 4 anos esperando em Deus, certinho, bonitinho, aquele primeiro amor, aquela coisa. Tava esperando em Deus. E aí ele apareceu, só que ele não é da igreja. E nisso eu falei pra ele assim, quando ele apareceu, a gente começou a conversar, começou a se conhecer. Eu falei pra ele que eu era evangélica, que comigo é só depois do casamento. E aí ele falou assim, não, tudo bem, mas ó, eu vou dar um parênteses aqui, vou dar uma parada aqui pra contar uma coisa antes. Deus, ele é tão bom, tão misericordioso com a gente. Ele é um Deus de bondade, é um Deus que cuida dos seus filhos. Às vezes o filho é bem rebelde, mas Deus cuida. Eu tava indo para algum lugar no metrô, aí uma mulher parou e veio falar comigo. E a gente ficou conversando aleatoriamente, depois descobri que era evangélica, e ela me falou uma coisa. Antes de eu conhecer esse rapaz, ela me falou assim, moço, olha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tá no primeiro amor, esperando em Deus, e aí vem um rapaz, fica com você, em 6 meses ele acaba com a sua vida e vai embora. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não sei porque eu estou te falando isso, mas Deus sabe. E eu, tá bom, eu tenho que vigiar, né? Eu tenho que vigiar, eu tenho que tomar cuidado, porque eu não sei o que isso pode estar, sei lá, é um aviso. Mas vou falar uma coisa que. O que aconteceu? Eu, Vanderleia, não vigiei. A moça me falou isso, eu não vigiei. E dito e feito. Depois dessa palavra que a mulher me deu, eu conheci esse rapaz, conheci ele, a gente começou a conversar, foi uma coisa bem tensa, bem rápida. E aí, assim, eu tentei fazer tudo certo, né? Na minha cabeça eu tava fazendo certo, na minha cabeça. Aí a gente começou a conversar, e aí, sem dar o primeiro beijo, ele me pediu namoro. Pra você ver como o anjo caído é bem. O anjo caído, ele tem estratégia. Ele é bom nisso. Aí ele me pediu namoro sem me beijar. Aí eu falei assim, nossa, interessante, né? Gostei. E aí a gente namorou sem se beijar. Aí quando eu tava preparada pra beijá-lo, aí a gente se beijou.
E a gente começou a namorar, e aquele namoro, aquela coisa muito intensa, me ligava 24 horas, aquela coisa, gente, você já sabe, quando tem um relacionamento, né? Ainda mais quando o relacionamento é do anjo caído, que caiu, que deu a briga lá no céu, quando o relacionamento vem dele, o negócio é rápido, intenso e acaba com a sua vida. E aí foi aquela coisa, não digo amor, foi aquela paixão, aquela coisa intensa. E aí foi um mês, 2, 3 meses, 4 meses. Nesses 4 meses eu já estava em um nível que eu já não estava mais aguentando. Eu estava querendo demais. Porque como eu falei no outro vídeo, às vezes a gente quer falar que mulher é muito tranquila para querer se apecar, que mulher é muito de boa. Não é não, gente. Pelo menos no meu caso eu não sou. É uma coisa que eu gostava até demais do meu rosto. Não sei porquê. Depois eu descobri o porquê eu gostava demais. Uma hora eu conto pra vocês. Então, era uma coisa que eu apreciava muito. Ainda mais uma apaixonada, gente. Aí que eu quero é mesmo o dia inteiro se deixar. E aí, a gente começou. Aí 4 meses eu já tava, né? Já não tava mais. Tinha momentos que eu falava assim, não, Wanda, vamos, né? Aí eu achava mal lindo, que eu falava assim, não, vamos. Tinha momentos que eu queria muito e ele segurava, tinha momentos que ele queria e eu me segurava. Só que aí, quando chegou no Natal, no Natal, dia 25, dia 24, madrugada, dia 25, aconteceu. Aconteceu e aconteceu, né? Depois que aconteceu, gente, eu vou falar pra vocês. Sabe quando vocês estão no quarto ou na sala, em qualquer lugar, de repente a luz acaba? Foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Ó, eu sou uma pessoa que eu sonho praticamente todos os dias, mas eu sonho coisas aleatórias e coisas muito boas. Esse é o meu sonho. Depois disso, eu comecei a ter pesadelo. Eu senti não foi assim no primeiro dia, não foi. Tô mentindo se eu falar. Depois de uma semana, 2 semanas, que aí eu comecei a entrar no buraco, porque eu comecei a sapecar, e nisso que eu comecei a sapecar, eu comecei a subir de níveis, cada vez ficando pior. As vontades, os gostos, o jeito, a maneira de fazer, as palavras, tudo ficando pior. Né? Às vezes você tá casado, é óbvio que você vai fazer alguma coisa para esquentar o relacionamento, mas nesse caso, ali não era não, né? Se eu fosse trabalhar como acompanhante, né? Você ia ficar rica, da situação que eu estava. Então, aí é engraçado, gente, eu acho engraçado, mas na hora não foi engraçado não, eu sofri igual cachorra velha no frio, eu sofri muito, mas muito mesmo, foi um sofrimento que eu não desejo pra ninguém. E ali, sabe, eu tinha uma ligação com Deus e essa ligação cortou a ligação, tipo, não tinha mais aquela ligação, mas é um frio que você sente na sua alma. Eu não tenho palavras para descrever o quanto aquilo acabou comigo espiritualmente. Gente, aquilo me deixou a pior pessoa do mundo. Eu já não tinha mais aquela coisa com Jesus, sabe? Nossa, vai cair um pé d'água, meu Deus. E aí, passou dezembro, né? 5 meses. Não, 4 meses aconteceu, aí foi em dezembro, que dá 4 meses. Aí em janeiro, ele já ficou estranho. Totalmente estranho. Começou a se afastar de mim, começou a ficar mais distante. Pensa uma pessoa que te liga 24 horas, uma pessoa que vai te ver, uma pessoa que te manda mensagem, que te manda textão falando meu amor, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e de repente essa pessoa some, começa a criar desculpa. E você não fez nada, pelo contrário, você estava fazendo até o que não deveria com a pessoa. Você estava fazendo a pessoa ir pro céu e voltar das coisas que você estava fazendo. A pessoa falava assim, nossa, eu nunca vi isso na vida. A pessoa estava amando. De repente a pessoa começa a afastar. E aí quando foi em fevereiro, que deu 6 meses de relacionamento, já tava ruim, já tava um caos o relacionamento, a gente já não tava se vendo mais, já não tava mais mandando mensagem como antes, sabe? E já tava bem distante. E aí quando chegou em janeiro, fevereiro, a gente teve uma conversa. Nessa conversa ele resolveu, né? Resolveu parar essa conversa. Ó, deixa eu voltar só um pouquinho mais pra trás,
para entender como eu. Acho que eu vou arrumar o celular aqui. Como a situação. Deixa eu ajeitar. Eu tô sem um negócio para segurar. Vou voltar só um pouquinho. Quando eu conheci ele, eu falei pra ele assim que eu não aceitava quem bebe e quem fuma. Cada pessoa tem seu trauma na vida. Meu trauma era quem bebia e quem fumava. Porque a minha mãe vivia. Minha mãe era uma chaminé, hoje em dia não. E meu pai bebia tanto que isso levou ele à morte. Então eu tinha os meus trauminhas sobre isso, então eu não aceitava. Ele falou assim, tudo bem, eu vou parar por você. E ele fazia essas duas coisas. Então ele parou. Mas nisso ele parou para você ver, né? O anjo caído, é como eu falei, ele é bem estrategista. Ele parou para me conquistar. Muitas das vezes você vai estar com uma pessoa que ela, no momento ali de empolgação, de querer te conquistar, ela vai deixar algumas coisas de lado para poder ficar com você. Mas quando você perceber, ela vai voltar a fazer tudo de novo e ainda vai falar para você. Você sabia que eu fazia isso? Eu parei, mas eu não consigo mais. Vamos lá, aí ele parou, né, pra ficar comigo, ficou sem beber, sem fumar. Mas quando chegou essa fase que estava meio afastado, né, quando a gente foi conversar para o relacionamento finalizar, ele falou assim, então, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber, e você não vai me aceitar desse jeito, eu tô bebendo sem você saber. Gente, ó, ele não era um cara viciado em bebida, mas bebia e eu não consigo, cheio de cerveja pra mim não dá, eu fico enjoada. Mas ele bebia e fumava igual uma chaminé. Fumava demais, demais mesmo. E aí não dá. Aí ele chegou e falou assim pra mim que não dava, sabe? Criou desculpa. O que ele queria mesmo, assim, o que depois eu fui percebendo, ele queria terminar comigo, mas ele não queria parar de fazer não queria parar de sapecar. Por quê? Ele não queria. Porque estava em um nível que pra ele estava bom. Pra mim também estava bom, não estava ruim. Eu estava gostando do que eu estava fazendo. De uma maneira errada, eu estava pecando. Não adianta eu vir aqui e falar, meu Deus, não estava gostando, eu fazia porque eu era obrigada, porque ele me obrigou, não, porque eu estava apaixonada, não. Eu gostava também de fazer, né? Era uma coisa que eu apreciava. Só que assim, é tipo assim, às vezes você gosta de comer sorvete. Aí você começa a comer bastante sorvete, você fica enjoada. Por mais que você ama tomar sorvete, se você comer em excesso, você vai ficar enjoado, vai passar mal, vai dar um diabetes, você pode até morrer. E o que eu tava fazendo é bem parecido. Eu tava gostando de fazer, quando eu fazia demais, eu ficava me sentindo mal, minha alma tava morrendo. Era essa a realidade, eu tava matando a minha alma. Eu tava ficando com a alma doente, sabe? Quanto mais eu fazia, mais a minha alma ficava perturbada, mais a minha alma não tinha mais força. Eu tava nessa situação. E eu queria muito sair, eu queria curar minha alma, eu queria parar, mas eu não conseguia. Eu não conseguia. E aí ele chegou em mim, a gente terminou o relacionamento, vida que segue, mas não foi vida que segue. Ele começou a mandar mensagem, vamos se ver. E eu, vamos se ver. E ficou nisso. É assim. Primeiro começou em um mês, sapecar, acho que várias vezes no mês. E depois foi diminuindo, mas foi diminuindo por quê? Porque eu comecei a clamar a Deus, eu comecei a orar a Deus. Eu falei assim, meu Deus, pelo amor de Deus, eu tava pecando, namorando. Namorando, eu tava lá pecando, namorando. Só que agora eu não tô mais namorando, Senhor. E agora eu tô pecando sem estar namorando. Meu nível tava baixando, gente. Meu nível tava assim, aí tava assim, abaixando. Porque eu tava pecando, namorando. Aí depois eu já tava sendo uma ficante, de namorado verificante. E aí eu tava sapecando ficante. Qual era o próximo passo? Qual era o próximo passo que ia acontecer? Ele voltar com a mulher dele e eu virar amante dele. Era isso que ia acontecer. Se eu tivesse deixado, não. Se Deus tivesse permitido. E aí a gente foi quando eu fiz aquele vídeo lá que vocês viram. Eu fiz aquele vídeo falando que era difícil, que não é fácil sair, sabe? Que a situação, às vezes você quer sair, mas você não tem força. Eu não tinha força. Tanto é que esse término partiu dele, porque eu falei assim, Senhor, eu não tenho força. Eu até falei pra ele assim, depois de um tempo eu falei pra ele assim, pro meu ex, assim, ó, se você não tivesse terminado comigo, eu não ia conseguir terminar com você, porque eu não tinha
não tinha controle das minhas ações, das minhas vontades, dos meus desejos. O meu desejo, as minhas vontades estava maior do que a minha fé, do que a minha espiritualidade. Estava bem maior. Eu já não tinha mais aquele vínculo com Deus, eu já não orava mais. Chegava um momento que eu só falava assim, Senhor, tenha misericórdia. E assim, ó, vou falar outra coisa. Quando eu estava nessa fase, Deus levantava tanta gente para falar comigo, qualquer pessoa, né? Só não levantava cachorro porque cachorro não fala. Mas se cachorro falasse, Deus também ia usar o cachorro. E aí, Deus usava bastante pessoas para falar para mim sair disso, porque querendo ou não, eu era uma ficante que estava, né, ficando com ele. E eu só servia para isso, gente. Eu só servia, não servia para conversar, não servia para ele contar como foi o dia dele, eu servia para estar na cama com ele, né? Para isso que era a minha serventia. E eu não sei se eu coloquei na minha cabeça que eu gostava daquilo ou se eu coloquei que eu gostava daquilo porque eu queria ficar com ele. E é ruim lembrar, é ruim lembrar desses momentos porque mexe muito comigo, porque foi um momento que eu achei que eu não ia conseguir, porque, tipo assim, eu sou uma pessoa muito resiliente, sabe? Eu consigo sair das coisas, consigo ter um norte, consigo deixar algo ruim pra trás, mas disso eu não conseguia sair, eu tinha muito medo. Eu sempre tive aquele medo, sabe? Eu, eu sei que tem algumas pessoas que fazem isso, mas aí elas com Deus, que entram no pecado e fica, tipo, é como se fosse como arrumar o cabelo, tomar uma água, comprar uma roupa e fica. Ah, eu tô pecando, Deus me perdoa, gente. Para com isso. Para dessa vida. Se você tá fazendo isso, tá pecando e finge que é uma coisa que não tá acontecendo, para com isso. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, sua vida nunca vai ter a leveza, você nunca vai ter, sabe, a bênção de Deus, que ele quer dar tanta coisa pra você, pra mim, pra você, ele quer dar tanta coisa, mas a gente acaba fazendo o quê? A gente fica fingindo demência. Essa é a realidade. A gente finge demência. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu queria muito. Eu vou falar uma realidade que eu falava assim, nossa, mas como eu queria fingir demência. Eu queria, é sério, é engraçado, mas na época eu chorei bastante. Chorei tanto que eu fiquei desidratada. Mas assim, eu queria fingir demência, porque eu via que tinha pessoas ia pros cultos, né? E tinha relacionamento com o namorado e ficava fazendo, e falava assim, ai, Wanda. E tava 1 ano fazendo, 2 anos fazendo. Eu tava 6 meses fazendo, eu tava. 6 não, depois passou de 6, né? 6 é que eu tava namorando, depois passou de 6. E eu falava assim, meu Deus do céu, tinha dia que eu fazia assim, eu vou fingir demência. Vou ficar fazendo e pronto. É tipo assim, Deus tá lá e eu tô aqui. E aí eu ia lá, fazia, e depois vinha o Espírito Santo dentro de mim. Não, tá certo, isso não é vida, tá errado. Era isso que acontecia. E acontecia muitas vezes. Mas eu queria, sei lá, às vezes eu tinha vontade de fingir que não estava acontecendo e sabe, e saciar minha carne. Era isso que eu queria. Eu queria saciar minha carne e ninguém me enche o saco. E ninguém fala nada comigo. E ninguém venha me questionar nada. Eu só quero fazer. E em paz. Era isso que eu pensava. Só que não, gente, não tem como não. Não, quando você bebe da água de Cristo, acabou. Você pode até tentar, mas fica aquele negocinho dentro de você, sabe? Fica como se fosse uma agulha na sua carne, sabe? Não é aquela dor enorme que você não consegue viver, mas é aquela dor que fica aquela dorzinha bem leve lá no fundo, te apertando, sabe? Te causando um desconforto. Então, esse vídeo tá ficando muito longo, eu vou terminar ele. Então, era isso que estava acontecendo. E fiz de demência, nunca consegui. Por que eu nunca consegui? Porque o Espírito Santo ainda estava, sabe? Ele ainda estava dentro de mim, ele ainda estava ali tentando. Porque, querendo ou não, a gente se enche de entulho, de pecados, até abafar a voz do Espírito Santo. Quando a gente abafa a voz do Espírito Santo, eu acho que é a pior coisa do mundo. Eu acho que depois que o Espírito Santo não fala com você,
você fingir que ele não tá falando, tudo bem. Ele tá falando, é você que tá fingindo. Mas quando ele não fala mais, eu acho que o negócio é mais embaixo. Bem mais embaixo. Tá bom, gente, vou resumir. Resumindo, a gente terminou e aí a gente foi ficando e eu não queria mais. E eu sempre pedindo a Deus. Assim, eu não queria mais, mas tava sapecando. E aí, assim, começou a... Foi aos poucos. Eu acho que não foi de uma vez. Porque se fosse de uma vez, era capaz de eu voltar novamente. Mas foi assim, terminando aos poucos. Tipo, em um mês, um mês tem cinco semanas, não, quatro semanas. Acontecia, as 4 semanas. Aí depois, no próximo mês, era 2 vezes no mês. Depois, uma vez a cada um mês. Depois, a cada 2 meses era uma vez. A cada 3 meses uma vez. E aí teve um dia que foi pra mim, assim, foi o fim. Foi o fim. É como eu falo, quando você tá no pecado, ele vai abaixando seu nível de uma maneira pra você ficar na lama. Não é nem em cima da lama, é debaixo da lama. É bem isso. Aí teve uma vez que depois disso a gente não ficou mais. Aí nessa vez a gente saiu. é, Eu tava sem RG, mas eu tava sem RG, porque a gente ia pra um lugar bonito, legalzinho, sabe? Um lugar bom. Só que eu tava sem RG, porque ele me ligou e eu fui conversar com ele que eu não queria mais. Entrei dentro do carro dele e fui conversando. E aí conversar vai, conversar vem, aí você sabe, né? Aí a gente foi pra um determinado lugar. Chegando nesse lugar, não tinha, eu tava sem RG. E lá não aceita. Lugar que presta, que não presta, né? Mas eu tô falando assim, questão de segurança, não aceita você ter RG. Porque senão pode ser uma pessoa de menor, um pedófilo, sei lá. Tanta coisa nesse mundo. Aí não tinha RG. Aí eu falei assim, vamos embora. Ele falou assim, não, tem um lugar por aqui que um amigo meu me falou. Então um amigo dele falou que tinha um lugar por ali, falou mais ou menos a rua, só que ele não sabia. E era à noite, pra você ver como um anjo caído ajuda a fazer as coisas. E aí nisso, ele foi rodando e foi entrando nas ruas escuras, sabe? Que não dava pra você ver quase nada. Aí ele achou esse lugar. Ele achou esse lugar, um lugar feio, horrível, horrível. Deus me livre. Eu sou pobre, mas, gente, né? Pelo amor de Deus. O pecado, já tava pecando, tem que pecar em lugar fuleiro, não dá, né? Aí a gente foi, aí chegou lá, a frente já era feia, aí passou, falou pro rapaz que não tinha RG e a gente entrou. Aí foi entrando, né? Foi passando, um lugar cheio de mato, um lugar meio abandonado, né? Acho que não tinha manutenção ali. E daí a gente chegou no nível lá de. Chegou, passou por um córrego. Tipo assim, era um lugar grande, tinha várias casinhas e tinha um córrego. Só que esse córrego ficava um pouco. Não, a gente não passou por um córrego, ele estacionou o carro dele e a gente teve que andar de a pé. Então a gente passou por uma pontezinha pequena para ir até a casinha e passava o esgoto debaixo dessa ponte. Gente, eu sou fresca, né? Eu sou meio fresquinha para essas coisas, né? Eu tava pecando, mas não é de qualquer jeito também. Aí ele me levou pra essa casinha. Chegou no quarto, meu Deus do céu, que quarto horrível. Deus me livre. Muito feio, feio, horrível, mofado. E aí eu ficava pensando naquele córrego lá fora. Pra você ver, eu tinha que pensar, era em Cristo que tava lá, me vendo, fazendo as coisas, eu tava pensando em córrego. Ai, Ave Maria. Aí lá mesmo a gente fez as coisas, né? Aí depois a gente saiu. Aí quando saiu, eu vi aquele córrego, eu falei assim, meu Deus do céu, isso é vida que você quer, além de você estar dessa pecação. Eu acho que não é nem mais pecar, eu acho que é intimidade, porque intimidade é pior do que pecado. Porque pecado, você tá com a pessoa e aí sem querer aconteceu. Intimidade é quando você planeja pecar. Então eu já estava nesse nível aí. Eu acho que não sei nem. Depois. Eu estava nesse nível. Aí eu saí com aquele córrego, passei por aquele córrego no esgoto, tinha esgoto, aquele lugar feio, entrei no carro. Sem falar, antes da gente ir para esse lugar, ele recebeu uma ligação. Porque ele era pai, tinha filha, né? Tinha 2 filhas, e ele recebeu a ligação da filha. A filha falando assim, que seria jantar e coisa e tal. Eu falei assim, jantar? Eu falei, isso é estranho. Ele falou, não, filha, pai não vai jantar porque o pai tá com não sei quem. Tá bom, eu era ficante, né? Ficante não tem. Ficante não é ninguém, gente. Essa é a realidade. Ficante não é ninguém. Ele atendeu o telefone, falou que tava com a pessoa e eu ali não era nada. Eu, tá bom. Isso indo pro lugar.
Aí ó, ele desligou. Quando desligou, quem liga pra ele? A ex-mulher dele. Perguntou onde é que ele estava, pra onde ele ia. E ele todo desconcertado, falando, não, eu tô com não sei quem, mas não vai dar pra ir. Ele se explicando pra uma ex-mulher. Aí eu sou besta agora, né? Você acha? Eu se explicando pra uma ex-mulher. Aí eu olhei aquilo, eu olhei, escutei, eu me senti mal, mas mesmo assim continuei indo pro lugar e lá teve o córrego lá e a gente foi, aconteceu o que tinha pra acontecer e a gente foi embora depois disso. Eu falei, não, Senhor, me ajude, porque eu vou virar amante. Eu vou virar amante. E eu não quero essa vida. Eu já tô no buraco. Ainda vai me empurrar mais pro fundo do buraco. Não, 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 não. Deus me livre. Não quero. Eu não quero essa situação, não. Eu não quero isso, não. Não quero isso de jeito nenhum. Aí depois daquele dia foi a última vez que a gente se falou. E aí passou muito tempo. E aí me entreguei a minha vida a Cristo. Voltei de novo. Porque quando a gente sai do primeiro amor, não, quando a gente volta não é a mesma coisa. E nisso, fiquei muito tempo sem falar com ele, uns 2 anos. E aí foi onde eu conheci uma outra pessoa, que é um outro vídeo que eu vou falar sobre quando Deus manda alguém pra gente. E quando ele manda, gente, não vai pensar que é o filme da Disney. Não, não é. Vem bastante coisa por trás. Então, gente, é isso. É, foi isso que aconteceu. Eu nunca mais vi ele, mas ó, depois de 2 anos ele me ligou umas 3, 4 vezes. Eu vou contar isso no outro vídeo, que ele me ligou. Então, gente, fica atento aí que eu vou colocar mais vídeos, vocês ficam atentos. Ele me ligou e aí depois eu conto. Nossa, é muito babado, é muita coisa. Mas é um babado assim que vai edificar sua vida, vai te ajudar, porque se eu passei por isso, conseguir sair, você também consegue sair. Mas ó, uma coisa que eu vou te falar, não se julgue, não fique se martirizando, porque isso não adianta. Você vai sair disso. Em algum momento você vai sair disso. Desse sofrimento, dessa angústia, desse relacionamento que você está, dessa vida que está levando, que às vezes te põe lá embaixo, você vai sair disso. Porque eu saí, eu demorei um tempo, mas eu saí. Então hoje em dia eu estou bem melhor. Hoje em dia eu me sinto valorizada, amada, cuidada. É outro nível, gente, é outro nível. Tem coisas que a gente fica porque a gente é teimoso. E tem coisas que a gente fica porque a gente não consegue sair, porque a gente tenta, mas não consegue. Então, é isso. É, eu agradeço, né, por ter ficado até esse momento para escutar o meu testemunho. E aí eu tenho um monte de testemunho para contar. Isso aí da próxima vez. Gente, tchau, um beijo e até a próxima.